Qual a diferença entre Camunda e N8N? Esse é o tema do vídeo de hoje e é uma pergunta que eu recebo muito aqui dos nossos clientes. E nesse vídeo eu vou te explicar não só as diferenças, mas as similaridades, onde utilizar uma ferramenta, onde utilizar outra, quais são os casos de uso e você vai ter uma visão clara de como adotar essas ferramentas para a sua organização e para os seus processos. Olá, o meu nome é Raimundo Júnior, eu sou Head de Transformação Digital aqui na NT Consult e eu venho trabalhado com vários projetos de automação com Camunda e N8N para clientes no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. A nossa equipe vem provendo soluções que estão ajudando esses vários clientes ao redor do mundo. E se você quer entender um pouquinho mais sobre essas duas plataformas, assista esse vídeo até o final, comente, curta, compartilhe e aproveite porque o vídeo está muito bom. Vamos lá? Então vamos lá. O que nós vamos abordar aqui nesse vídeo? Eu vou explicar aqui o que é o N8N e o que é o Camunda. Eu sei que muitas pessoas já sabem o que essas duas plataformas são, mas algumas não sabem, então eu vou começar ali do início. Eu vou fazer um comparativo ali entre essas duas ferramentas em relação às suas principais funcionalidades e as diferenças, obviamente. E eu vou falar também um pouquinho sobre arquitetura e escalabilidade dessas duas plataformas. Então vamos lá? Então vamos falar aqui o que é o N8N e o que é o Camunda em relação ao propósito e foco de cada plataforma. O Camunda 8 é uma plataforma de orquestração de processos empresariais, processos que são modelados ali pelo BPMN 2.0 e é voltado ali para execução e monitoramento de processos complexos. Quando eu digo processos complexos, são aqueles processos que possuem integração com microserviços, APIs internas, APIs externas, inteligência artificial, pode ter integração com IoT e principalmente pode ter integração com pessoas ali por meio das tarefas de usuário. E essas pessoas elas interagem ali no processo por meio de formulários, por meio de aplicativos. Então esses tipos de processos eles são taxados como complexos porque a gente tem um mix de endpoints que podem ser executados. E inclusive alguns desses endpoints, como as tarefas de usuário, elas podem demorar um tempo maior para serem executadas, ali um dia, uma semana, quiçá um mês. E também fazendo a utilização de eventos e decisões baseada em regras de negócio por meio do DMN, que é o Decision Model Annotation, que é a anotação de decisões do Camunda. E obviamente o Camunda também tem um motor de decisões embutido. E o N8N, por sua vez, é uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho, muito voltado para o low code e no code. Raimundo, quer dizer que o Camunda não tem no code, não tem low code? O Camunda tem. Porém, o N8N já nasceu com esse propósito. O Camunda não, ele foi criado para desenvolvedores. Porém, o N8N ele permite que os usuários criem ali os conectores, as integrações de uma forma muito facilitada. E o N8N facilita também ali a criação de agentes de inteligência artificial com foco em integração com APIs e automação de tarefas. E a principal diferença aqui que eu vou mencionar depois é que o N8N ele não trabalha com aquele tipo de processo complexo, em que eu tenho uma tarefa de usuário que pode demorar muito tempo a ser executada. Não, o N8N ele trabalha com automações rápidas, em fila, e que tem que começar e terminar em um intervalo de tempo bem mais rápido do que os processos do Camunda. Tá, em termos de modelagem e execução de processos, o Camunda, como eu já mencionei, utiliza o BPMN 2.0 para a modelagem dos fluxos ali dos processos e utiliza também o Decision Model Annotation, que é o DMN, para criar as regras de negócio por meio das tabelas de decisão. O N8N, por sua vez, ele trabalha com um modelo visual próprio dele, baseado em nós e conexões, permitindo ali a criação de fluxos de trabalho de maneira mais intuitiva e de maneira mais rápida. A abordagem do N8N é focada ali em integrações curtas, automações de curto prazo. E uma outra diferença que eu já vou mencionar aqui é que o BPMN é um padrão que é mundialmente conhecido e ele é utilizado em várias ferramentas, não só no Camunda, tá bom? Então o BPMN não é uma anotação do Camunda, ele é uma anotação padronizada mundialmente para modelagem e execução de processos pelo OMG, Object Management Group. Então o BPMN ele é um padrão aberto, tá? Já ali a anotação que você está vendo aqui do N8N, ela é uma anotação própria, tá? Ela não pode ser portada para outras ferramentas.
Falando aqui sobre arquitetura e escalabilidade, o Camunda ele possui uma arquitetura distribuída ali com um motor de processo chamado ZIB, e o ZIB ele é otimizado para alta performance, suportando ali milhares, milhões de execuções de instâncias de processo concorrentes ao mesmo tempo. O N8N ele funciona como uma aplicação centralizada que pode ser auto-hospedada ou usada na nuvem, assim como o Camunda também pode ser auto-hospedada ali, né, no on-premise ou utilizada na nuvem. Só que o N8N, como eu já mencionei, ele é muito utilizado para automações técnicas e rápidas. O que são automações técnicas? São aquelas automações que não dependem do ser humano. É uma integração com várias APIs, é uma integração com uma API interna, externa, com uma API de inteligência artificial e que te dá um resultado ali rapidamente ao final da execução. E ela pode trabalhar com um volume maior de transações, porém não com a capacidade do Camunda, né? O N8N trabalha ali com milhares de execuções ao mesmo tempo, mas não tem a mesma escalabilidade do Camunda. E ali só um quadrinho ali para te mostrar com questão a arquitetura, execuções concorrentes e execução de longa duração. O Camunda, em termos de arquitetura, ele tem uma arquitetura distribuída orientada a eventos, e o N8N possui uma arquitetura centralizada e sequencial, apesar do que a gente pode modificar a arquitetura ali, fazer um tuning na arquitetura para que ela fique mais robusta e performática. Em termos de execuções concorrentes, ali no Camunda a gente tem milhares, milhões, e no N8N a gente tem centenas, milhares. E quanto ao quesito execução de longa duração, o Camunda ele consegue sim executar processos ali que podem demorar, né, dias, meses, porque o Camunda, por meio do BPMN, pode adicionar wait states, né? Pode adicionar estados de espera, que seria ali uma tarefa de usuário em que um usuário pode demorar muito tempo a executar, que seria também o recebimento de uma mensagem que pode demorar muito tempo para ser recebida, porque depende de uma ação de um cliente, depende de uma ação de um fornecedor, enfim. Esses wait states, esses estados de espera, são uma característica ali dos fluxos do BPMN do Camunda. Ali no N8N, a gente já não tem essa característica de execução de longa duração, porque a gente não tem ali os nossos wait states, né? A gente até tem ali uns nós que fazem uma espera em um determinado ponto do fluxo, mas não é uma espera assim muito longa, ok? Falando aqui, né, do comparativo Pro-Code e No-Code, o Camunda, apesar de já ter, né, muitos recursos de No-Code e Low-Code, ele foi criado originalmente para desenvolvedores e arquitetos de software. Ele possui ali processos definidos com código, né, Java, JavaScript, Python, e possui também a orquestração de agentes de inteligência artificial. E o Camunda, né, para o processamento das tarefas ali no back-end, ele aceita praticamente todas as linguagens de programação. E ele possui ali uma integração com sistemas corporativos via APIs, enfim, ele possui diversas formas de integração. Já o N8N ele foi criado já inicialmente com essa abordagem low-code, no-code. E para usuários não técnicos, esse era o foco do N8N. E ele possui também ali os recursos de utilização de forma facilitada, configuração, né, na verdade, de forma facilitada de agentes de IA. Ele possui uma criação visual de automações e permite também o uso de JavaScript para personalizações. Aqui embaixo, então, a gente tem um pouquinho dos casos de uso para cada plataforma. O Camunda ele tem ali a orquestração de processos empresariais complexos. Essa é uma característica específica do Camunda. São aqueles processos que eu mencionei anteriormente que possuem diversos endpoints, mas principalmente aqueles endpoints ali, aquelas tarefas em que a gente tem os wait states, né? Em que a gente tem uma ação de um ser humano, a gente está esperando uma mensagem, enfim, a gente pode demorar dias, semanas ou até meses em uma determinada tarefa. E aqui nesse segundo bullet point a gente tem uns exemplos, né, de alguns workflows, alguns processos complexos. Aprovações de crédito, onboarding de clientes, originação de produtos financeiros, né, que é um dos processos que a gente trabalha muito aqui com os nossos clientes do segmento financeiro. O Camunda também ele trabalha com automação de processos que exigem governança e auditoria, que são coisas que podem demorar muito tempo. Por exemplo, né, processos ligados à PLDFT, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, processos ligados à LGPD também e outros processos também ali com as características de auditoria e monitoramento. E o Camunda também ele trabalha ali com integração com microserviços e eventos distribuídos. Já o N8N ele tem ali um foco em automação de tarefas repetitivas e integração com APIs.
Mais uma vez, automações rápidas. Ele conecta com sistemas SaaS, cria fluxos de trabalho automatizados. Ele permite uma construção rápida de automações sem a necessidade de desenvolvimento também. E faz um enriquecimento de dados e disparo de notificações baseado em eventos. Só para complementar, o N8N ele é muito utilizado em automação de processos de infraestrutura. Aqueles processos, por exemplo, que você precisa monitorar a execução de determinados ambientes ali e o uso de recursos desses ambientes para, de repente, desligar um certo ambiente ou desligar determinados recursos daquele ambiente para economizar dinheiro, né, e economizar também espaço, armazenamento, enfim, recursos da sua infraestrutura. Ele também é utilizado muito para implementar e automatizar processos que dão acesso a softwares e dão acesso ali a sistemas, né, das empresas em um processo, por exemplo, de onboarding de novos colaboradores. Então, são essas automações técnicas rápidas. E passando aqui para um comparativo em relação ao armazenamento e persistência do histórico das duas ferramentas, no Camunda ali, em termos do armazenamento do estado, o Camunda utiliza um banco de dados distribuído que utiliza ali principalmente o Elasticsearch. Já no N8N a gente tem um banco de dados relacional, então o N8N ele utiliza ali o Postgres, SQLite ou o MySQL. O histórico de processo ali no Camunda ele é persistente e configurável. Já no N8N ele é limitado de acordo com a versão utilizada, né? Ou Community, ou a versão licenciada Business, ou a versão licenciada Enterprise, enfim, elas têm diferenças ali de armazenamento histórico de processos. Em relação ali ao monitoramento de execuções, o Camunda 8 ele trabalha com os logs detalhados e análise via Operate e Optimize, lembrando que o Operate é uma visão mais operacional ali, analisando as instâncias de processo, os erros que estão dando ali, é mais para troubleshooting, e o Optimize ele tem uma visão ali de monitoramento, né, das instâncias de processo, mas com uma visão mais de negócio. Já no N8N, a gente tem ali os logs básicos e a gente tem o log streaming, dependendo da versão, que dá ali uma abrangência maior para os logs ali na ferramenta. E aqui tem um exemplo, né, só para comparar ali um pouquinho as duas ferramentas, depois ver se faz sentido para você. Se não fizer, mande ali nos comentários para a gente trazer ali outros exemplos ou cite algum exemplo que você possa ter aí na sua empresa, ok? Aqui falando da comparação de performance em diferentes cenários, a gente tem ali alguns cenários e tem a performance de cada uma das ferramentas. Por exemplo, na execução de 10 fluxos por segundo, o Camunda 8 consegue executar facilmente e o N8N também. Já ali em 1000 fluxos por segundo, ou seja, 1000 execuções por segundo, o Camunda continua operando normalmente em um cluster e o N8N ele pode sofrer degradação dependendo da versão que você instalou. Mas se você configurar ali o seu N8N para uma performance melhor, com workers, webhooks, você consegue executar esses 1000 fluxos por segundo ali. 10.000 fluxos por segundo. O Camunda 8 ele requer balanceamento de carga, mas é possível porque ele tem uma arquitetura já voltada para uma performance superior. Já no N8N é difícil porque a infraestrutura pode não suportar, porque o N8N tem aquela execução em fila e sequencial e isso limita um pouco ali a quantidade de execuções de fluxos, né, por segundo. E workflows de 1 segundo, o Camunda executa normalmente, o N8N também. E workflows de 1 hora, né, o Camunda executa com suporte nativo a processos de longa duração, que são os nossos long running processes. Já o N8N, ele não consegue trabalhar muito bem com esse tipo de processo, porque cada execução é independente e ele tem ali, mais uma vez, a execução em fila e sequencial. Aqui ainda falando um pouco sobre a performance, mas como cada uma dessas ferramentas escala, no Camunda 8 a gente tem ali uma escalabilidade vertical com aumento de CPU e memória e no N8N também é possível fazer isso. Na escalabilidade horizontal, né, ter mais instâncias ali, o Camunda 8 permite ali com Kubernetes e com balanceadores. Já o N8N permite também, porém com algumas limitações, apesar do que a gente pode configurar ali o nosso N8N com múltiplos workers, né? E, dependendo da versão, com multi-main scale também. Já no ponto da orquestração distribuída, o Camunda 8 ele permite fazer essa orquestração distribuída por meio do Zib, que permite múltiplos workers distribuídos, né? E ali na sua arquitetura também por meio dos seus replication factors e outros fatores ali que você pode configurar.
O N8N ele possui essa orquestração distribuída parcial, porque a gente pode distribuir ali os workflows entre múltiplos workers, mas com uma performance um tanto quanto limitada. E aqui, só para finalizar, para você entender quando usar o Camunda e quando usar o N8N, escolha o Camunda se você precisar de processos empresariais complexos, fluxo de decisão com regras avançadas, workflow de longa duração, dias, semanas, meses, como eu mencionei anteriormente, processos críticos que exigem ali rollback, né? Que exigem ali, por exemplo, a implementação do padrão Saga e processos que exigem milhares de execuções simultâneas e que envolvem, né, orquestração complexa de microserviços. E ali no N8N, se você precisar de integração rápida entre sistemas, como eu mencionei ali, para automações de infraestrutura, onboarding, para liberação de acesso de softwares para colaboradores, enfim, se você precisa de automação simples, sem código, utilizando somente o low code, no code, se você precisa de implementação rápida e de baixa curva de aprendizado, automações menores, menos críticas e solução open source gratuita para auto-hospedagem, o N8N também é uma opção para você, ok? E aqui tem só um resuminho aqui embaixo. A escolha entre Camunda e N8N ela depende principalmente da complexidade dos processos, volume de execuções e necessidade de governança. Para processos críticos e de alta escala, o Camunda 8 ainda é a melhor opção. Mas Raimundo, eu posso trabalhar com Camunda chamando o N8N para automações específicas ali no meu processo? Posso sim e devo, tá bom? Então é uma dica aqui desse vídeo. E para automações rápidas, integrações tipicamente técnicas, N8N ele é mais utilizado, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique ali no curtir, compartilhe esse vídeo aí com seu time, né, de arquitetos, seu time de desenvolvedores. Espero que o vídeo tenha ficado claro, que você possa tirar proveito desse conteúdo que eu apresentei aqui. E se a sua empresa está buscando opções, né, e ferramentas, plataformas para hiperautomação, para acelerar a automação de processos, acelerar o time to market, né, de novos produtos e serviços, Camunda, N8N e outros recursos, né, outros modelos ou ferramentas de inteligência artificial, conte com a gente, conte comigo, me mande uma mensagem ali, me mande um comentário aqui no vídeo que eu possa entrar em contato contigo e bater aquele bom e velho papo para falar ali das suas necessidades e quem sabe ajudar a sua empresa a rampar aí no cenário da hiperautomação. É isso aí, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Valeu!